Meu nome é Aurora, completei 24 anos há pouco. E esta é a história mais sórdida e deturpada que já contaram sobre mim, naquela cidadezinha, esquecida no mapa. Nasci e fui criada em uma propriedade rural, que cultivava cereais, dessas onde a terra batida adentra os poros. O aroma doce da colheita invade a casa logo ao amanhecer, e o ruído dos tratores ecoa antes do sol sequer despontar. Meu pai sempre foi um homem de poucas palavras, um sujeito que não demonstrava alegria, nem mesmo quando eu alcançava notas altas nos estudos. Minha mãe, uma mulher consumida pela amargura, vivia a lamentar-se da vida, e parecia nutrir por mim um crescente desafeto com o passar dos anos. No entanto, havia algo, uma única coisa, que me trazia um sopro de vida, naquele lugar. O grilo. O grilo era um inseto esverdeado, com antenas longas e olhos curiosos, que pareciam compreender cada palavra que eu proferia. Desde pequena, desenvolvi um laço especial com ele, levava-lhe folhas tenras, sentava-me no chão da varanda, apenas para admirá-lo, conversava com ele como se fosse meu confidente. Foi precisamente nesse ponto que os olhares enviesados começaram a surgir. Inicialmente, eram apenas murmúrios, em rodas de vizinhos, em seguida, vieram os comentários maldosos, as risadinhas contidas quando eu passava pelo armazém da cidade. Até que um dia, flagrei minha própria mãe em uma conversa com a comadre. Essa menina não é normal. Vive lá, isolada, com esse bicho. Deus me livre. O sangue me subiu ao rosto, tomado pela vergonha. Eu sabia o que insinuavam, mas ninguém ousava verbalizar em voz alta. A verdade é que o problema nunca foi o grilo. O cerne da questão residia em Vicente, meu amigo de infância, filho do caseiro da propriedade vizinha. Ele vinha passar as férias conosco desde os 12 anos. No início, éramos apenas amigos de infância. Corríamos pelos campos de trigo, competíamos, para ver quem escalava as árvores mais altas, nadávamos no rio, como duas crianças, despreocupadas. Contudo, com o tempo, tudo se transformou. Ele cresceu, eu cresci, e os olhares que ele me dirigia já não eram mais os de um simples amigo. Compreendiamo nós, apenas, com um olhar, e bastava um toque acidental, para que meu corpo inteiro se arrepiasse. A primeira vez que aconteceu de verdade foi em uma noite de tempestade. Meus pais haviam ido à cidade para comprar suprimentos, e a casa ficou apenas para nós dois. Eu estava na janela, observando o céu escuro, quando ele se aproximou por trás. Envolveu-me pela cintura e sussurrou em meu ouvido. Você sabe que me enlouquece, não é? Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter dito que era errado. Mas virei-me e beijei-o como se minha vida dependesse daquele momento. A partir daquela noite, foi como abrir uma porta que nunca mais conseguimos fechar. Cada recanto da propriedade se tornou nosso esconderijo. A sombra da mangueira, o galpão de ferramentas e até mesmo a varanda, quando todos já haviam se recolhido, e foi por causa dessas escapadas que os boatos sobre o grilo se intensificaram. As pessoas notavam as pegadas na terra, a janela entreaberta e o meu comportamento estranho ao sair dali, com o rosto corado e as roupas desalinhadas. Ninguém sequer imaginava que quem me deixava, naquele estado, era Vicente. Até mesmo minha mãe começou a fazer orações durante a madrugada, ajoelhada no quarto, suplicando a Deus que afastasse aquele espírito maligno de mim. Mas o que ninguém compreendia é que o que eu sentia por ele era mais forte do que o medo, mais forte do que a vergonha. Quando ele me fitava nos olhos, eu me desligava do mundo e me esquecia de tudo. O certo, o errado e até o sobrenome que dividíamos. Só que, como toda história proibida, a nossa também cobrou seu preço. Naquele outono, tudo se intensificou. Cada encontro às escondidas parecia o derradeiro. Talvez por isso nos entregávamos com mais intensidade, com mais apreensão. Ricardo começou a visitar a chácara com mais frequência. Inventava desculpas para passar os finais de semana inteiros. Por lá, dizia para a avó que vinha auxiliar o tio com os animais, mas na verdade, vinha para mim, e a cada chegada dele, era o mesmo ritual. Trocas de olhares furtivos, durante o café da manhã. Toques sutis durante o almoço, e ao entardecer, alguma maneira de escaparmos para um local
onde ninguém pudesse nos observar. Mas, como todo segredo, mal guardado, as coisas começaram a sair do controle. Uma tarde, ao deixar o galpão, ainda com a respiração ofegante e os cabelos em desalinho, dei de caras com Dona Gertrudes, a bisbilhoteira oficial da região. Ela não proferiu uma palavra, apenas me examinou de cima a baixo, com um olhar reprovador, e se retirou com um sorriso malicioso, no canto da boca, naquela mesma noite. Minha tia me chamou à sala de estar. Ela estava sentada com um semblante abatido, um livro de orações aberto sobre a mesinha e as mãos trêmulas. Manuela, preciso te questionar sobre algo, disse ela com a voz embargada. Meu coração acelerou. Será que ela sabia? Será que alguém havia revelado? Engoli em seco, tentando manter a compostura. O que foi, tia? Perguntei. Ela baixou o olhar e disse, quase em sussurro, o que está acontecendo entre você e o caipira? Aquela pergunta me atingiu como um golpe no estômago. Meu corpo inteiro paralisou. A vergonha foi avassaladora, tão sufocante que por um instante considerei gritar, fugir ou desaparecer daquela casa para sempre. Mas ao mesmo tempo senti um alívio peculiar, pois, por mais repugnante que fosse o que ela estava imaginando, pelo menos ela desconhecia a verdade. Tia, pelo amor de Deus, respondi com a voz vacilante, mas tentando aparentar indignação. A senhora realmente acredita que eu seria capaz de algo assim? Ela me fitou com os olhos marejados e fez o sinal da cruz. As pessoas estão comentando, Manuela, estão dizendo coisas terríveis. E eu já não sei mais o que pensar. Saí de casa naquela noite com a alma dilacerada. Segui direto para a cachoeira, nosso refúgio. E lá estava Ricardo me aguardando, como sempre. Quando compartilhei com ele o que havia acontecido, ele soltou uma risada nervosa, meio incrédula, meio desesperada. Meu Deus, Manuela, isso está indo longe demais. Eu sei, respondi, me atirando em seus braços com os olhos. Mas eu não consigo parar, não consigo. E naquele leito de pedras, sob o brilho das estrelas, nos perdemos novamente, como duas almas fadadas. Só que o que não sabíamos era que naquela noite estávamos sendo observados. Na manhã seguinte, meu tio me chamou à varanda. Seu rosto estava rubro, os punhos cerrados e os olhos transbordando fúria. Você sabe o que andam dizendo por aí, Manuela? Sabe? Ele vociferou, avançando em minha direção. Eu tremi, sem conseguir pronunciar uma palavra. Foi então que ouvi a voz da minha tia, vindo da porta da casa, com um rosto pálido como papel. Eles estavam juntos. Eu os vi ontem à noite perto das mangueiras. O silêncio que se seguiu foi mais denso que qualquer grito. Meu tio respirou fundo, cerrou os dentes e com a voz baixa disse: então, era essa a grande verdade afinal. Ela soltou essas palavras com amargura, dando as costas e entrando no bar, fechando a porta com um estrondo que ecoou por todo o salão. Naquela noite, Ricardo foi expulso do restaurante. Minha avó me proibiu de sair de casa por semanas. Eu me tornei o centro das fofocas da cidade. E o mais irônico de tudo é que mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo com meu nome sendo arrastado na lama, mesmo com os olhares de reprovação de todos ao meu redor, ninguém nunca soube a história completa. Até hoje, há quem acredite naquele vilarejo que meu pecado foi ter roubado dinheiro da caixa registradora. Jamais imaginariam que o verdadeiro pecado tinha o mesmo sangue que eu. E talvez seja melhor assim, porque algumas verdades são tão sombrias, tão proibidas, que é melhor levá-las para o túmulo do que expê-las ao julgamento do mundo. E se você que está ouvindo essa história agora acha fácil me julgar, eu só te digo uma coisa: ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que é carregar o fardo de um amor que você nunca escolheu sentir. Os dias que se seguiram foram um tormento, sem fim. Meus colegas, aqueles que se diziam amigos para sempre, pararam de me dirigir a palavra. Os clientes que antes me cumprimentavam no balcão, agora faziam questão de serem atendidos por outro garçom quando me viam. Na cozinha, o olhar do chefe era o pior de todos. Ele sequer conseguia me encarar. Os cozinheiros cochichavam pelas esquinas.
me olhando como se eu fosse uma praga. Meu pai mal me dirigia a palavra. Minha avó só sabia lamentar pelos cantos, e cada vez que eu tentava me explicar, ela dizia: não quero ouvir, não quero saber, você já me envergonhou o suficiente. E o Ricardo? Bom, o Ricardo nunca mais apareceu, ou pelo menos era o que eu pensava. Numa tarde, algumas semanas depois, eu estava sentado na escadaria da frente, tentando me distrair com um movimento das pessoas na rua, quando avistei, ao longe, um carro parado na esquina. Meu coração disparou. Era ele. Meu corpo todo reagiu, antes que minha mente pudesse processar. Saí correndo como um louco em direção à rua. Quando cheguei perto, ele já estava do lado de fora do carro, com aquele sorriso de canto, aquele olhar de quem sabia exatamente o estrago que causava em mim. Eu não podia ir embora sem te ver. Uma última vez, ele disse com a voz embargada e os olhos marejados. Sem pensar duas vezes, me atirei em seus braços. O abraço foi desesperado, dolorido, cheio de saudade e de culpa. Nós sabíamos que aquilo não podia continuar, que já tinha ido longe demais, que se alguém nos visse, o pouco que ainda restava da minha dignidade seria destruído de vez. Mas, naquele momento, nada disso importava. Só importava ele ali, me segurando daquele jeito, como se eu fosse a única coisa que valia a pena em sua vida. Depois daquele dia, ele foi embora para outra cidade, e eu fiquei com a alma em frangalhos, os olhos inchados e o coração em ruínas. Mas com o tempo, fui me reerguendo, consegui um emprego em um hotel em outra região, aluguei um quarto pequeno e recomecei minha vida, longe de tudo e de todos. Hoje, quando olho para trás, é difícil explicar o que sinto. Parte de mim sente remorso, outra parte sente falta. Mas, acima de tudo, sinto uma estranha sensação de alívio, porque, por mais que o mundo inteiro tenha me condenado, por mais que tenham inventado as piores histórias sobre mim, a verdade é que só eu sei o que realmente aconteceu. Letícia suspirou, consciente de sua trajetória. Sabe de uma coisa? Se me fosse dado refazer tudo, provavelmente trilharia o mesmo caminho. Foi a primeira vez que me senti relevante, no controle, apesar dos tropeços. Ela sorriu, com um brilho travesso nos olhos. E foram decisões minhas. Ninguém mais me dita as regras. Esta é a minha verdade. Se quiserem me criticar, que o façam. Tornei-me imune aos julgamentos. Afinal, sou a transgressão que todos adoram condenar em segredo, mas que ninguém se atreve a experimentar.